Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estejam vendo este vídeo, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separem as nossas consciências entre a vida e a morte. Blog diário de 513 e minguando até 777 dias, 11 de maio de 2025. Quem não assistir os vídeos anteriores, vejam, é importante. Peço a vocês que se inscrevam neste canal e se este conteúdo estiver ajudando, sinaliza o vídeo. Se confiar nesta voz, vocês jamais serão humilhados e se não confiar, vocês já estão humilhados. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Eu preciso da fama para fazer o meu trabalho no corpo. Eu preciso de vossas ajudas. Eu não posso fazer isso só. Eu faço o trabalho de um e todos fazem o trabalho de um, na boa fama de conhecer o Cristo. Acompanhe estes blogs diários todos os dias, 19 horas, e deixa de ser essa vítima social. Se inscreva neste canal e sinaliza o vídeo. Isto é importante, ok? Blog diário de 513, com o título Enoque, o Pai da Vida, parte 51. Um novo subtítulo agora, Força da União por Ato Missionário, parte 1. Vocês acompanhem tudo que está sendo dito para que nós podemos ter consciência em tudo, ok? Eu sempre deixo na descrição um blog que antecedem a esse e também deixo na descrição um blog que antecipe a esse, para que vocês não percam nada de que está sendo dito dentro deste blog diário, né? Para que todos tenham uma consciência em Deus e em Cristo, ok? E também deixo na descrição um blog referência desse título, né? Blog de 471. Ficou muito interessante para que você possa ter consciência. Desse título eu tirei esse blog como referência, ok? E também deixo na descrição a abertura desse título, certo? Eu tenho por hábito colocar esses 4 blogs diários, né? Um que antecede e um que antecipe, e um blog que é a abertura desse título e o outro a referência desse título. Tudo na descrição para que vocês possam ter ciência em tudo. Vamos então dar início a esse blog diário, né, com o subtítulo Força da União por Ato Missionário, parte 1, ok? Mas primeiro eu fiz uma mudança no meu quadro, eu quero apresentar ele, né? O que eu fiz uma alteração, né? Mantendo essas posturas aqui, né? Mas agora eu tirei aqui do meio aqui a glória, né? Aqui eu colocaria a glória nesse lugar aqui, certo? E que de determinada situação a palavra e a vida ela ganha uma consciência espiritual no nosso interior, dando uma referência para a glória da mesma forma. Por que que eu tirei aqui? Aqui agora movimentos de uns corpos simples, certo? Deus, ele é espírito, ele é espírito, passou por Moisés, né? Formou Moisés. Deus Moisés formou a vida, né? Formou Deus é espírito, formou palavra. Deus é palavra, formou a vida. Deus é vida, formou o corpo. Deus é corpo, ele era, né? Depois daqui ele criou a luminária menor, porque a luminar maior, ela vai representar a glória de Deus, fazendo uma referência com o sol, certo? E a luminar menor fazendo uma referência com a lua, certo? Da onde ou ele pode representar o nascer do sol para a glória de Deus, nascer do sol e o pôr do sol, né? Aí o sol esconde, aí ele vai ficar alternando dentro disso, né? Glória de Deus para o sol e, e a
a luminária menor, né, a noite, representando a noite, a lua, representando a noite, a lua, luminária menor, né. Ela pode criar várias ideologias dentro desse nosso naturalidade, dessa nossa natureza, ela cria várias ideologias, ok? Mas aqui, aí como a gente estamos falando de movimento de um corpo simples, eu tirei essa glória aqui e coloquei palavra e a vida. Que determinada situação isso aqui é a mesma coisa, porque cada um de nós temos um espírito, e é esse espírito que dá a consciência para nós, certo? Se nós temos um espírito, desse espírito nós forma a palavra, e da palavra a gente forma a vida, e dá a consciência para esse corpo. Então, é dessa forma. Depois do corpo vem a desabitação da glória de Deus, para que Deus comece a formar o Cristo, certo? Ganhando essas 4 pontas aqui. Essas que são a colocação correta, né. Que determinada situação o Cristo ele vai representar apenas um sinal, porque tudo que Deus fora criado no paraíso, ele criou com o seu poder. O Cristo ele vem apenas como um sinal. Vamos entender isso para que tudo fica bem claro. E deste sinal vem o juízo de Deus para todos nós. Entenda isso? Então, essa complexidade entre a palavra e a vida, que elas são os 2 únicos são uma consciência espiritual, ok? Mas essa formação aqui, ela é completa, tirando a glória de Deus daqui, então ela fica dessa forma, certo? Se eu colocar a glória aqui, então nós vamos representar tudo aquilo que Deus é, que ele criou no paraíso dele, né? Ele criou a palavra, formou vida, formou corpo, e a glória aqui, né, a glória aqui para dar consciência para esse corpo. Mas como não tinha uma consciência, digamos assim, então ele começou a formar outra civilização, né, formando o Cristo, começou a formar outra civilização, formando o Cristo. Então ele desabitou do corpo e formou palavra, formou vida, formou corpo, e aqui a glória de um corpo comum debaixo do Cristo, ok? É porque de determinada situação, o Cristo é apenas um sinal de Deus, um juízo de Deus, ok? Nós nós somos espírito e nós somos corpo e nós somos a glória aqui por debaixo do Cristo, ok? Entenda isso, é só para vocês compreender o que está sendo dito, ok? Aqui eu vou começar a entrar em uma ideologia, certo? Para que a gente possa compreender. Já vai, né? Deixa por enquanto, né? Vamos explicar isso aqui. Então, aqui, ó, nascer do sol para o nascer do sol, né? É vertical leste, eu coloquei vertical leste, né? Eu não estou seguindo uma programação, né? Sobre aquilo que está dentro da sociedade. Eu estou criando ideologia para passar uma informação rápida, ok? O sol, né, o sol, ele, segundo essa nossa entendimento sobre aquilo que nós aprendemos na escola, ele nasce no leste e morre, né, no oeste, né, de uma certa forma. Então eu coloquei vertical leste para entender aonde o sol nasce e vertical oeste para entender onde que o sol morre. Pode ser sol, pode ser lua, ok? Uma ideologia. Pode ser a glória de Deus, pode ser o Cristo, ok? Entendendo? Isto de uma certa forma. E esses daqui são os movimentos. De certamente, por exemplo, aí você vai querer entender isso, Deus desceu da sua glória a partir desse corpo, e desceu da sua glória, né? Desceu da sua glória e começou a formar o Cristo, né? Então ele fez esse movimento aqui, ele fez um movimento para horizontal norte, ele fez um movimento para horizontal norte, agora nós vai ter que fazer um movimento horizontal sul, né, voltando para a nossa origem, né, de uma certa forma, porque tudo que Deus forma dentro de Cristo é uma memória dele, certo? As coisas que não for útil, não for da criação dele, isso não vai fazer parte, né, dessa grandeza de Deus, porque tudo que Deus faz é para que o homem possa se realizar. Se a gente não tiver realização, nós estamos fora da memória de Deus. É como se nós não tivesse existindo, né? Porque Deus criou o homem perfeito, nós temos que seguir essa perfeição, permitindo nos realizar com a palavra da vida, da verdade, na presença do corpo, ok? Entenda isso.
movimento para horizontal norte, horizontal norte, Deus fez um movimento para horizontal norte para formar o Cristo, a gente faz o movimento horizontal sul, horizontal norte. Nós fazemos horizontal norte, é isso aí, é invertido. Deus fez o movimento para o horizontal sul e nós fazemos o movimento para horizontal norte, voltando, certo? Voltando de uma certa forma. Entenda isso, né? Deus desce da sua glória, habita com o corpo emocional Adão e ele começa a fazer esse movimento para horizontal sul, certo? Horizontal sul. E agora nós temos consciência, nós entendemos tudo que foram os juízos de Deus, nós fazemos o movimento para horizontal norte, voltando. De determinada situação, o que eu quero dizer? O sol nasce aqui no leste, esconde no oeste, né? Na nossa frente está, de acordo com, né, aquilo que nós aprendemos na escola, na nossa frente está o norte e atrás de nós está o sul. Isso cria uma boa ideologia, porque tudo que está nas costas da gente pode ser representando um abismo, já que é o sul, e tudo que está na nossa frente vai representar a vida, porque de determinada situação, na hora que nós fazemos o movimento do horizontal para o norte, nós depara com o nosso corpo emocional. Quando a gente temos a consciência aqui, aí a gente fica sendo gloriado com Cristo, certo? Gloriado com Cristo, ok? Então, essa estrutura aqui, ela estava aqui, certo? E eu estava mantendo uma estrutura menor com o espírito, corpo e espírito aqui, né? Que geralmente esse espírito ele vai representar os movimentos dos astros. Ele vai dizer que esse espírito é para compreender que ele é puro. E essa bolinha aqui é para compreender que eles têm consciência que ele é aqui, ele é dentro, ele é fora. Tem consciência em tudo. Agora, as palavras deles vai ganhar uma diversidade para representar aquilo que tem dentro da sociedade, ok? Entenda mais uma coisa. Eu vou entrar numa ideologia que é muito importante vocês compreender isso. E esse ideal aqui é o movimento correto do marido, e esse ideal aqui é a postura correta do. Não, desculpa, é o contrário. Esse aqui é uma postura correta da mulher, da esposa, e esse aqui é uma postura correta do marido, certo? Ele aqui está demonstrando, essa bolinha está demonstrando que é a consciência, e aqui a mulher está demonstrando que ela tem consciência nesse seu corpo, ela tem realização aqui, certo? Que de determinada situação eu coloquei aqui para esse quadradinho aqui para representar uma inconsciência dessa vida, ou seja, espírito aqui para entender que esse corpo aqui não está tendo consciência. Aqui ele já tem uma consciência, mas ele forma ele não usa, ele só tem a consciência dessa vida, mas ele não vai usar, porque ele vai ficar na imagem para fazer trabalho social. Aqui, quando estiver esse triângulo antes do corpo emocional, significa que é inconsciente. Se ele tiver aqui, nesses triângulos aqui, representando cada volta desse que, por exemplo, no triângulo, palavra, vida e corpo, significa que ele está completo aqui, significa que está sendo que ela está sendo compreendida aqui, esse corpo emocional está sendo compreendido aqui. Por que eu coloquei aqui nessa situação? Todos nós temos essa formação. Todos os corpos simples, comum, têm esta formação aqui, certo? Que aqui nós poderia dar a nossa palavra, ter a consciência dessa vida e ter, né, a consciência desse corpo e ser gloriado aqui, certo? Eu coloquei espírito aqui para entender a formação, para que cada um represente o seu espaço, ok? Aqui, né, vai ganhar uma diversidade, vai uma mediação sobre os astros, está representando a sociedade, está representando a Cristo, ok? E que de determinada situação, é igual tem dito, o Cristo, ele é apenas um sinal, o que vai demonstrar que nós estamos sendo gloriados é esse aqui, ó, depois do corpo nós está sendo gloriado com Cristo, ok? Então, Cristo, ele vai representar apenas um sinal. O que eu quero que vocês compreendam?
Eu tenho ouvido, né, que as pessoas falam descanso de Deus no terceiro milênio, sexto milênio, e gerando essa contradição. O que que vocês têm que compreender, certo? O Cristo é tempo e espaço de tempo, nada mais. Deus é isso aqui, ó, ele é a glória, ele é poder. Ele é tempo e espaço de tempo. Então, tudo que nós aprendemos sobre descansos, tudo é uma ideologia, é uma sinalização. Aí, se você quiser entender mais ainda, Deus é Senhor dos tempos, Senhor de todas as coisas. Não existe tempo para que você possa estar fazendo as coisas corretas, adorando a Deus. Então, quando você entende o descanso no sábado, você vai entender que é apenas uma ideologia. Para quê? Para sinalizar esse sexto corpo aqui, certo? Que Deus, determinada situação, ele aplicou outros planos de espiritual, dando liberdade para os corpos emocional, fazendo o movimento do norte. E esses corpos foi precipitado, fazendo o mesmo movimento que a Deus, mas eles não tinham consciência, então ele fez do norte para o sul, precipitando os seus corpos, sem consciência, sem nada. Então eles não tinham a palavra da vida, não tinha realização em nada. Isso tudo é só para que vocês possam compreender que é apenas um sinal. O Cristo, ele é apenas um sinal, ele representa o tempo e o espaço do tempo. E o tempo realmente que está tudo na consciência de Deus está na glória de Deus. Junto com Deus. Deus tem ciência em todos aqueles espírito que foi desfragmentado dessa glória, representando cada corpo em específico, todos os espíritos, Deus tem consciência em tudo, certo? Se de determinada situação Deus deixa de ter consciência em um desses fragmentos, as pessoas deixam de existir, porque a memória de Deus é ela, é a consciência de Deus, a memória de Deus é ela que mantém todo esses astros que se movimentam dentro da sociedade, ela que mantém as pessoas que se movimentam dentro da sociedade, embora que tudo que Deus guardou é a memória de sua criação. Tudo aquilo que nós criamos para relacionar socialmente são coisas que nós, sei lá, a gente criamos coisas para nossos interesses objetivos. A origem de Deus, ela é uma memória consciente de cada corpo em específico, representando o desfragmento. Então, entenda, não é o terceiro dia, não é o sexto, não é o sétimo, todos os dias é dia de Deus, certo? Porém, nós estamos passando por um processo, pela ideologia de uma evolução, então todas as expressões elas são bem-vindas, elas são para nós chegarmos nesse tempo, nós vimos o juízo de Deus, para que nós possamos nos conscientizar de tudo aquilo que Deus formou, para que nós entremos em juízo para o bem, ok? Então vocês entenderam como é que funciona isso, essas coisas grandiosas de Deus? É apenas um sinal. O que que nós temos aqui? É isso aqui, ó, a glória. Que a determinada situação nós vamos representar a glória de um corpo comum agora, daqui para frente é a glória de um corpo comum, certo? Nós temos uma chance de nos redimir diante de Deus pela a glória de um corpo comum sendo gloriado. E o Cristo ele vai permanecer sinalizado, né? Entenda isso. Todos os planos de Deus é um sinal que Ele deixa em nós para a gente entender. Então, se nós falamos aqui que Deus descansou os 7 dias, por exemplo, então nós estamos falando de uma ideologia. Ele sinalizou, ele deu liberdade para a pessoa. Eu já tenho dito isso, né, bem no início, quando eu comecei a gravar. Eu vou dizer de novo: Deus não descansa. Não, não tem isso, tá? Coloca isso na sua cabeça, entenda isso. O que tem é um processo evolutivo para que nossos corpos entrem em juízo pelo um bem. É isso que nós temos aqui, entende? Entenda isso? O Cristo ele vai representar simplesmente o tempo e o espaço de tempo. O espaço de tempo vai representar a consciência de tudo que está se movendo dentro da sociedade. O tempo ele vai ser representado pelo próprio Cristo, certo? E aí que determinada situação, Deus tem consciência em todos os tempos, tem a memória em tudo. Isso aqui é Deus, certo? É. Aí é dessa forma que a gente compreenda, né? Eu vejo tanto
sabe, o tanto esse plano de Deus é muito bom, né, tanto interessante, muito interessante. Às vezes eu fico olhando e fico pensando: "Você tem que ser Deus, né, Cristo? Você tem que ser Deus, né?" Porque tão bonito as coisas que Deus faz, né, ele dá para nós, mas aí você vê que Deus ele é apenas espírito, ele é poder, ele é espírito, ele é poder, né. De determinada situação, é assim que nós compreendemos tudo que, né, para a gente relacionar isso. Que de determinada situação, o que que eu quero dizer mais ainda? Era para mim fazer um gráfico aqui, eu não fiz. Olha, nós temos aqui o Cristo e nós temos a glória de Deus e o Cristo aqui, certo? Um espírito antes, Deus ele fica sendo ele fica sendo, né, Cristo, ele fica sendo espírito e poder, ele fica sendo poder, mas depois que ele passa para o outro lado, por exemplo, para cá, então ele vai representar o Cristo, ele vai formar o Cristo, ele começa a passar para o lado de cá, ok? Depois a gente vamos ver isso com mais clareza, raciocinar bem sobre isso para a gente entender. Ou seja, de um lado, antes da glória de Deus, antes da glória de Deus, por exemplo, vamos pegar isso aqui, é uma glória, vamos pegar aqui, era a glória aqui. Antes da glória de Deus, ele representa, né? Ele representa um espírito e o poder. Depois da glória de Deus, daqui para cá, ele vai representar o Cristo, o Cristo. Aí ele vai fazer esses movimentos para horizontal, sul, certo? E o corpo comum faz o movimento de volta, horizontal, norte, para que nós compreendamos a consciência que há dentro do nosso corpo, ok? Vou entrar em uma ideologia, né, sobre esposa, né? Eu quero sinalizar aqui, eu vou deixar essa parte apenas como uma abertura mesmo, porque o texto que eu vou ler, ele vai ficar muito grande, eu quero apresentar ele só um texto. O que que eu quero que vocês entendam? Aqui, a primeira esposa, na ideologia que eu vou, a segunda esposa e a terceira esposa. Com essa consciência aqui. No próximo blog eu vou fazer uma ideologia dando referência a isso aqui para que vocês compreendam tudo o que está sendo dito, para que vocês tenham, né, consciência como que a gente vai relacionar isso dentro da sociedade. Ela pode ser uma ideologia, ela pode ser, né, uma coisa dentro da que já tem dentro da sociedade, realidade. Tudo que não explica ideologia, ela tem possibilidade de ser coisas real dentro da sociedade, ok? Então, entendemos esse quadro aqui, né? Muito interessante, né? E para a gente entender tudo o que fora dito, né? Entendendo que aqui eu deixei a glória de Deus nesse espaço e comecei a formação de Cristo para aqui, certo? Com 4 movimentos, né, com 4 dimensão, né, palavra, vida, corpo, né, aqui debaixo é a glória de um corpo comum, e que vai ficar o mesmo que fosse, né, sendo gloriado com Deus, de uma certa forma. Então, o Cristo ele vai ficar apenas com um sinal do tempo, vai ficar apenas com tempo e espaço de tempo, certo? E esse espaço de tempo, quando você tem consciência em tudo que Deus formou, a gente entendemos todas essas grandezas e nós fica sendo gloriado com Cristo, ok? Entenda isso. Muito perfeito que a gente, né, vê essas ideias, esse quadro ficou muito perfeito. Eu estava lembrando, eu sabia que eu tinha esquecido de alguma coisa, mas agora eu lembrei, né? Tá vendo essas verde aqui? Eu fiz uma inversão, eu fiz ao contrário daquilo que eu faria antes, que eu estava feito antes, eu fiz aqui dessa forma a palavra representando a vida, entendendo que isso aqui é uma origem de Deus, representando a vida no nosso antes do nosso corpo
interior, certo? Essa palavra, essa aqui é a palavra que para dar uma consciência pra, né, de Deus, uma consciência de Deus. Aqui, essa palavra aqui, ela vai representar ao nosso entendimento, aquilo que nós entendemos, aquilo que nós compreendemos. Então, o homem ele vai ter poder, ele vai ter condições de ter uma consciência desse corpo dele com essa palavra e vai ter que ter, ele vai poder ter uma consciência de Deus, da origem de tudo aquilo que Deus criou, certo? De uma determinada situação, como eu tenho dito, aqui Deus relaciona nós no nosso íntimo, certo? E quando ele vem relacionar no nosso íntimo, a gente temos a origem da vida, a grandeza. Então, tudo que você for fazer, você tem que relacionar a Deus no seu íntimo. Não é só você. Você tem que relacionar a Deus, saber que Ele está vendo tudo que você está, né, tá fazendo, né, dentro da sociedade, né? Nada fica em oculto aos olhos de Deus, entenda isso. Aí a vida aqui, ó, eu peguei ela e coloquei ela aqui para entender que esse corpo aqui, ele tem vida, certo? Ele tem vida, certo? E para fazer o movimento do horizontal sul para o norte, aí o que que nós apresentamos? Nós pegamos esse espírito e deixamos aqui para formar a glória de um corpo comum, que aqui são as expressões, são o vestido de Adão que Deus fez para Adão, que chama Emanuel, e o vestido da Eva que Deus fez para Eva, que chama Jesus, né? E que esse aqui é espírito, esse aqui é um corpo emocional, né? Aí voltando aqui, ele volta para o seu lugar de origem, certo? Ganhando uma consciência aqui junto com Pedro, voltando, e depois daqui nós temos esse espírito aqui que ele vai transformar em glória de corpo comum, nessa postura que está aqui, certo? Entende isso? Dessa forma que está aqui. Mas o mais correto de todos é esse aqui, ó, mostra que nós não tem crise. Aqui é a coisa correta para uma, né, vou repetir isso aqui de novo, é uma formação correta para uma esposa e uma formação correta para um marido, né, entendendo isso, né. Essa volta ela vai ganhar essa estrutura da cabeça, certo? Para a gente compreender isso, ok? Então, antigamente eu fazia outra estrutura, explicando como é que Deus formou o Cristo, né. Naquele outro gráfico eu falava que Deus esperou o corpo morrer, né, esperou esse corpo aqui morrer, aí ele fez um espírito, e desse espírito ele formou, né, ele formou uma consciência no interior do corpo, e deixou uma ponta aqui para o relacionamento social, né, desse corpo emocional, né, fazendo a inversão do corpo, né. Tem vários blogs anteriores que eu explico como é que Deus formou o Cristo, é muito importante vocês saberem isso. Aqui eu só estou demonstrando agora um novo caminho de proceder, de nós estarmos relacionando essa simplicidade do homem de toda forma, esquecendo um pouco dessa ideia do Cristo, da glória de Deus e do Cristo, tirando ele um pouco dessa ideia para que nós vemos as nossas obrigações dentro da sociedade, as nossas responsabilidades, aquilo que Deus formou o homem perfeito. Aí quando tira essas estruturas, o movimento de um corpo simples, nós vai entender que tudo que Deus fez, ele fez o movimento apenas com o espírito, certo? Espírito. O poder dele, ele é poder, certo? Aí o Cristo, ele vai representar apenas um sinal deste poder. Entenda isso, como é que funciona isso? Muito interessante. Esse gráfico aqui é muito completo, se vocês for compreender, olhe para ele, analise ele, certo? Esse aqui é o movimento, nós vamos entrar no movimento de um corpo simples, né? É igual eu tenho dito, deixando um pouco essa ideia do poder de Deus para trabalhar mais essa consciência, esse espírito de um corpo comum, certo? Se vocês não viram, né, não sabem, né, como que Deus formou Cristo, volta aos blogs diários, todos os lugares, em todas as vezes eu fui repetindo, em todas as vezes que eu tinha oportunidade para falar, eu falava, ficou muito bom se vocês acompanhar o raciocínio, certo? Este blog diário, ele é uma evolução. Quando nós temos consciência em quem nós somos, principalmente nós entendemos essa palavra da vida aqui, que ela é uma consciência espiritual, certo? E que ela pode ser também a glória de um corpo
comum, né, uma consciência, porque aqui Deus tivera feito tudo completo, assim, essa estrutura completa, mas como não teve uma realização no homem começou a pecar, então Deus começou uma nova civilização. Então, começou essa nova estrutura, começou a repetir tudo de novo aqui dentro de Cristo. Ele sinalizou o poder dele e começou a formar a palavra de novo, vida de novo, corpo e a glória de um corpo comum. Entenda isso? Aquelas estruturas, todas as estruturas que foram feitas, que foram criadas com espírito e corpo, são tudo explicativo, bem explicativo. Para vocês compreenderem esses blogs, vocês têm que acompanhar o processo evolutivo do blog. Todas as expressões são de muitíssima importância, para nada deixar nada para trás, entenda? Para que nós possamos deixar nada para trás. Tudo, tudo, tudo foi de extrema importância, ok? Então, vou encerrar essa abertura deste subtítulo, A Força da União por Ato Missionário. No próximo bloco, nós vamos entrar logo em uma ideologia, vamos fazer a leitura do contexto e vamos introduzir isso em vossas consciências, que vai ficar muito perfeito. Naquela lá, nós vamos poder nos conscientizar mais nessa nova estrutura que eu estou muito realizado, muito satisfeito com isso aqui. Vocês acompanham, certo? A natureza, ela fala por nós. É, às vezes eu fiz aqui uma interpretação rápida, certo? Não interagindo com aquilo que tem dentro da sociedade. O que eu interagi? Quer dizer, os ensinamentos, porque tudo aqui é para trazer uma consciência para que nós possamos compreender tudo de toda forma. Existem várias formas expressivas. Eu adapto as minhas expressões, as minha consciência, para que eu possa passar isso a vocês de uma forma mais simples. Eu não tenho hábito de ficar lendo livro, né? Não tenho, nunca li livro nenhum. Tudo que eu tenho é essa consciência, vocês entendam. Se eu li a Bíblia, né, o Novo Testamento, uma vez, não lembro, uma vez, duas vezes, não sei lá, se eu li, mas eu sempre ouvia mais as pessoas, sempre fui em comunidade religiosa, ouvia mais as pessoas. Leitura, não lembro de ter lido um livro, né? E- Entenda isso, é só para vocês entenderem. Tudo que eu tenho é a minha consciência, né? E essa consciência é que Deus me dá ela para que eu possa estar introduzindo isso na voz ativa, relacionando isso a todas de boa, né? A todas as pessoas que queiram aprender dessa consciência. Entenda isso. Se inscreva neste canal, sinaliza o vídeo, só, né, faça isso se vocês se sentir realizado com Deus. Se vocês não se sentir realizado com Deus, não precisa fazer nada, certo? Seja sincero com você, honesto com você. Se você sentiu que foi bom para você, você compartilhe. Se você não sentiu que não foi bom para você, não faça nada, não precise fazer nada, ok? Então, entendendo isso, não perca o próximo blog diário, que é o blog de 514, Enoque, o Pai da Vida, né, parte 51, com o subtítulo Força da União por Ato Missionário, né? Essa é a parte um. Nós vamos para a parte 2, né? A partir de amanhã, digamos assim. Independente da hora que vocês estão vendo, é sempre assim. Blog diário, ele vem um dia após o outro. Mas entenda isso, ok? Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte.